abençoe para os irmãos também. Ezequiel tem insistido bastante em me pregar aqui. Acho que foi da semana segunda me pregar muito, né? Que está insistindo tanto. Mas é uma benção. É meu amigo, é um que eu considero bastante. É uma benção na mão de Deus. E ele é aquela pessoa que eu sempre compartilho os meus problemas. É aquela pessoa que eu falo, que eu desabafo. É aquela pessoa que eu ouço. É aquela pessoa sempre que eu busco uma ajuda, sempre que eu necessito de algo, ele está do meu lado para me ajudar. Amém? Mas a Deus, sem perder tempo, gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo. No Evangelho, segundo escreveu São Lucas, no capítulo 19. Glória a Deus. Evangelho escreveu São Lucas, o capítulo 19. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Depois nós fizemos a leitura, é o versículo 1, vamos ler do versículo 1 ao 10. Os irmãos permaneçam com a sua Bíblia aberta, para que nós possamos vir assim estar acompanhando a mensagem e Deus está nos abençoando. Livro de Lucas, capítulo 19, o versículo 1 ao 10. Os irmãos acharam? Diz o seguinte: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu o gostoso. E vendo todos isto, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se de alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado, ou seja, 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus no versículo 9: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Permaneça com a sua Bíblia aberta, aí nessa passagem que nós lemos, e oremos ao Senhor Jesus. Pai, a casa é tua, o povo é teu, a obra é do Senhor, e nós queremos pedir, Pai, que o Senhor, Pai, venha nos abençoar. Queremos, Pai, pedir, Pai, que o Senhor faça conforme a tua vontade, que o Senhor fale aos nossos corações. Um pedido eu lhe faço, Deus, que o Senhor usa para o pregador que é limitado e que carece do seu auxílio e da sua sabedoria, em nome de Jesus. Nos faça sair daqui dessa noite com a certeza que o Senhor falou, não porque eu estou pregando, mas porque do início ao fim, Pai, desse culto, as suas santas escrituras foi aberta e o Senhor, Pai, tem falado nos nossos corações. Deus, em nome de Jesus, abençoa uma vez mais esse momento, para a honra e glória para o teu santo nome. Amém, amém. Amém. Glórias a Deus. Essa semana eu preguei numa igreja, teve quinta-feira, e muito tempo eu não ouvia aquilo quando eu ia visitar uma igreja, até mesmo na minha, às vezes você encontra isso. As pessoas dizendo o seguinte: agora me passaram para mim, agora é o momento mais importante do culto. Agora é o momento que nós devemos ficar com nossos ouvidos bem ligados, fechar os nossos olhos, abrir o nosso coração, para que Deus ele possa vir falar conosco. Eu quero dizer para os irmãos, é que a igreja, ela deve voltar a ter a certeza de que quando ela vem em um culto como esse,
e as Sagradas Escrituras elas são abertas e elas são lidas, no final do culto nós devemos sair aqui com a certeza de que Deus, Ele falou aos nossos corações. Devemos ter essa certeza. Não importa quem prega, não importa quem está falando. Uma vez que se abriu um livro e leu-se um capítulo e um versículo, eu tenho a certeza de que Deus Ele está falando ao meu e ao seu coração. Eu tenho certeza que você vai sair nessa noite com essa certeza de que Deus falou ao teu coração, ao teu coração. Eu gostaria de ler aqui novamente o versículo 10, voltar para ele. Diz o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e veio salvar o que se havia perdido. Biblicamente falando, como é que nós podemos, a Bíblia define um ser perdido? Como é que a Bíblia define um homem perdido? Se nós vamos ver na Bíblia, no Evangelho de Lucas capítulo 15, nós vamos ver que Jesus ele fala a parábola da ovelha perdida, ele fala a parábola da dracma que foi perdida, e ele fala a parábola do filho pródigo, que ele se perdeu também. A Bíblia define um homem perdido quando a ovelha se afasta do seu pastor. A Bíblia define um homem perdido quando a dracma ela se afasta do seu dono. A Bíblia define um homem perdido quando ele se afasta do seu pai. Então todas as pessoas que não têm a revelação da palavra de Deus em seu coração, ou todas as pessoas que têm a revelação, mas elas se encontram em outro caminho, que não é um caminho estreito, essa pessoa se encontra perdida, e eu tenho notícia boa para essa pessoa: Jesus veio buscar e veio salvar aquilo que se havia perdido. Jesus veio buscar um homem perdido no seu próprio entendimento, no seu próprio caminho. Isso está perdido. Então, aqueles que estão afastados do Pai se encontram perdidos. Então, aqueles que estão escravizados no pecado e que são amigos do mundo e que amam o mundo, eles estão perdidos e necessitam urgentemente de se arrepender e buscar a Cristo Jesus, para que eles possam vir alcançar a salvação mediante a fé na pessoa perfeita de Cristo Jesus. Perdidos. Zaqueu, ele era um homem perdido. Zaqueu, ele era um homem perdido. Agora ele foi achado por Jesus. Na época onde Zaqueu ele viveu, o Império Romano era a potência mundial daquela época. E o Império Romano existia, que todas as nações, que todos os povos que estavam sob o seu domínio pagassem tributo para eles. E quem colhia esses impostos eram os publicanos. Israel tinha nojo dessa raça. Israel não gostava de pagar tributo, como as outras nações também não gostavam. Mas Israel mais ainda, o povo judeu. Porque o que sustentava o Império Romano eram esses tributos. E a Israel tinha uma raiva muito grande, não aceitava muito isso, porque Israel estava sustentando o Império, o povo pagão. Zaqueu, o homem perdido, ele não era apenas um publicano, mas ele era chefe dos publicanos. Ele não era apenas um traidor de Israel, segundo ele judeu, mas ele era o traidor, porque ele era chefe dos publicanos. E a Bíblia fala que Jesus ia passando em Jericó, a província com ele era responsável. E ele ficou sabendo que Jesus iria passar naquele lugar. Ele já tinha ouvido coisas boas de Jesus, é claro. E sabendo ele que Jesus ia passar naquele lugar, e sabendo ele a fama de Jesus e quem Jesus era, a Bíblia fala que ele desejou em seu coração ver Jesus. E eu posso ler amém, o versículo fala que ele desejou ver Jesus. Mas eu posso dizer com clareza
casa, que ele desejava conhecer a Jesus, porque depois Jesus chama ele e diz: Zaqueu, eu vou pousar na tua casa. Se ele desejasse apenas ver Jesus, ele não aceitaria que Jesus em sua casa. Mas ele também tinha o desejo de conhecer Jesus. Pode ver que no versículo diante ele recebe a Jesus. Então Zaqueu, ele tinha um desejo muito grande de conhecer Jesus. Glória a Deus. E ele sabia que Jesus ia passar por ali. Ele não ousou aproximar-se até Jesus, porque ele sabia que as pessoas iriam afastar ele. Ele sabia que as pessoas também não permitiriam que ele chegasse diante de Jesus, porque ele era o traidor. As pessoas tinham um desgosto muito grande por Zaqueu, pelos publicanos. Então ele ficou de longe, ele queria de longe, ele tentava ver a Jesus. Mas ele era de pequena estatura, e também não seria possível. Então a Bíblia fala que ele sobe numa figueira brava, para ele poder ver Jesus. Para ele poder ver Jesus. Se eu estivesse pregando para um alívio para as pessoas, para os descrentes, eu faria a seguinte aplicação neste momento. Eu diria o seguinte: olha só, meus amados descrentes, que não conhecem Jesus, vocês precisam ter um desejo de conhecer a Jesus, porque Ele pode mudar a tua vida, porque Ele pode te dar vida e vida com abundância. Mas nessa noite estou diante de crentes, pessoas que já conheceram a Jesus. Então o que eu digo para vocês, mediante o desejo de Zaqueu de conhecer a Jesus, é que vocês que estão diante de mim, que já conheceram a Jesus, vocês precisam se aprofundar. Oséias 6,3 diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, em conhecer ao Senhor. Você já conheceu Jesus, mas Deus tem te chamado para que você possa vir se aprofundar nesse conhecimento, para que você possa vir mergulhar em tua presença, mergulhar em sua palavra, mergulhar em Cristo Jesus na oração, para que você possa vir ter uma intimidade profunda com Ele, e assim Ele possa vir falar com você. Jesus te convida para a intimidade. Jesus te convida para isso. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não se contente apenas você um dia ter conhecido a Jesus. Não se contente apenas você ler um versículo, ou você fazer uma simples oração para acordar e uma simples oração para se levantar. Não se contente com isso. Nós somos chamados para se aprofundar na presença de Deus. Nós somos chamados para conhecer mais e mais da pessoa gloriosa e maravilhosa de Cristo Jesus. Conheça Cristo. Busca Cristo, busca a sua palavra. Ore. Se aproxima-se de Deus. Se aproxima-se de Deus. Glória a Deus. Zaqueu. Glória a Deus. Aleluia. Creio eu. Zaqueu, ele nunca imaginava que Jesus iria olhar para ele. Zaqueu, ele nunca imaginava que além de olhar, Jesus iria chamar ele. Zaqueu, ele nunca imaginava que Jesus, além de olhar e chamar, iria hospedar, iria dormir, iria entrar no teu lar, iria comer juntamente com ele, sendo Jesus um judeu também. Uma vez que Zaqueu ele convivia com o desgosto de ser rejeitado pelos seus irmãos, Zaqueu ele era aquela pessoa que dentro daquela multidão ele nunca imaginou que Jesus iria o chamar, que Jesus iria olhar para ele, porque ele era desprezado pelos seus próprios irmãos. Mas Jesus, passando próximo a Zaqueu, Jesus ele olha para Zaqueu, ele olha com um olhar de misericórdia, ele olha como os judeus nunca olharam para Zaqueu. Jesus ele olha com um olhar diferente para Zaqueu. Jesus ele olha com um olhar penetrante. Jesus ele olha com um olhar de amor para a vida de Zaqueu.
Zaqueu, aquele que convivia com o desgosto dos seus irmãos, Jesus conseguiu amar a ele. Jesus conseguiu amar a ele. Quando nós éramos perdidos, nós tínhamos uma vida desordenada, tínhamos uma vida de uma pessoa rebelde. Muitas pessoas não davam nada para nós. Muitas vezes nos rejeitavam por muito, pela forma que nós agimos. Havia ódio no coração. Éramos a pessoa bagunceira. E ninguém olhava para nós, talvez. Éramos rejeitados. Ninguém dava nada por nós. Mas Jesus, Ele olhou para nós com um olhar de amor. Jesus, em uma noite fria, estando nós na lavação do pecado, Jesus, com seu olhar penetrante, Ele foi capaz de olhar para nós com um olhar de amor, e Ele estendeu as suas mãos para nós, e aquilo que estava perdido foi achado. Glorificado seja o nome de Deus, por Ele estender as suas mãos para mim e para você. Deus seja louvado, porque Ele fez aquilo que ninguém seria capaz de fazer. Efésios 2 diz o seguinte: estamos nós mortos em nossos pecados, em nossos delitos. Ele nos vivificou. Fomos vivificados pela palavra de Deus. Fomos vivificados pelo amor de Deus. Somos devedores de Cristo. Devemos eternamente ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez por nós. Ele nos achou. Jesus disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E a Bíblia fala que ele desceu depressa. E a Bíblia fala que ele recebeu Jesus de uma forma gostosa. Imagina a alegria de Zaqueu, porque ele não imaginava que Jesus, um homem tão importante, iria olhar para ele, iria chamar ele. Talvez a pior sensação da face dessa terra seja se sentir rejeitado. Talvez a pior sensação dessa terra seja você ter o desgosto das pessoas. As pessoas olharem para ti e te desprezar. Talvez essas sejam as piores coisas da face dessa terra. Zaqueu passou por isso. Então quando Jesus chamou ele desceu naquela água maravilhado. E ele recebeu Jesus de uma forma muito gostosa. Oh, meu Deus, aleluia. Você pode lembrar o dia que você se converteu? Glória, glória a Deus. Você pode lembrar o dia que Jesus te chamou? Você pode lembrar o dia que você entrou na igreja, com a vida toda arrebentada, cabisbaixo, triste, perdido, desiludido com a vida e com as pessoas e consigo mesmo. E depois de uma palavra abençoada, o pregador fez um convite e perguntou se você queria aceitar Jesus. Ele falou que Jesus, Ele te amava. Ele falou que Jesus tinha uma obra em tua vida. E aquilo levou o teu coração e você percebeu que existia um Deus que te amava. E você percebeu que apesar das pessoas te desprezar e você mesmo não ter nada por ti, você pode perceber que Deus, Ele te amava. Então você levantou do seu banco, você teve a coragem, a ousadia de vir na frente da igreja e falar: Jesus, se o Senhor me aceita da forma que eu sou, não tem como eu resistir o teu amor. Eu me entregarei à tua presença, me lançarei diante de ti. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu entrego meu coração, eu entrego a minha vida. Recebe-me, Jesus. Glória a Deus. E ao lembrar esse dia, eu posso lembrar o dia que eu me converti. Foi o dia mais maravilhoso da face dessa terra. Foi o dia que eu percebi que eu era amado por alguém. Foi o dia que eu percebi que Jesus, Ele me amava. Eu recebi Jesus gostoso, com alegria. Mas existe um mal que ronda as igrejas. Existe um mal que ronda no nosso meio. E esse mal não pode pegar a mim, nem pode pegar você. Esse mal se chama frieza espiritual. Esse mal se chama
costume. Esse mal se chama tempo de casa. Muitas vezes, quando nós nos tornamos crentes velhos por tempo, quer dizer, quando nós nos convertemos há muito tempo, é muito perigoso que uma pessoa ela venha fazer daquilo que é sagrado, daquilo que é santo. É muito perigoso que essa pessoa venha fazer aquilo que é sagrado e santo. Algo comum, algo comum. Apocalipse 3,15 diz: eis que vós não é frio e nem é quente. Oxalá vocês fossem frio ou fosse quente. Mas vocês são burros. E por causa disso o mundo está cheio de minha boca. Meu Deus, aleluia. O tempo não pode ser capaz de esfriar o nosso amor por Jesus. Se quando nós estávamos perdidos, Ele nos chamou, nós percebemos e sentimos o seu grande amor, e nós recebemos com alegria de uma forma muito gostosa. Hoje, muito mais, nós devemos receber a cada dia de uma forma muito gostosa, com alegria. O amor não pode se acabar. Glória a Deus. Eu reparo muitas vezes que às vezes a igreja tem feito dos momentos que são sagrados e santos, tem feito um momento comum. Porque o tempo nos alcançou. Às vezes o amor até se apagou. Se vocês colocar de pé dentro de um ônibus e começar a pregar a palavra de Deus, aqueles que não conhecem a palavra de Deus, aqueles que não vão à igreja todos os domingos, aqueles que não são religiosos, os seus olhos ficam fitos, atentos no pregador. Se você for ali na rua, numa esquina, diante do descrente, e você convidar ele para fazer oração, se ele tiver com boné, ele retira de sua cabeça. Se ele tiver com chapéu, ele retira de sua cabeça. Porque ele tem reverência para aquele momento. Ele tem reverência. Ele sabe que o momento de falar com Deus é um momento muito importante. Quando você prega a palavra, ele fica sempre atento. Porque ele sabe que esse momento, mais que ele não está firme, mais que ele não conhece, talvez está totalmente a palavra de Deus, a completa revelação de Jesus Cristo, por mais que ele não se ligou com todo o teu coração, ele sabe que essa palavra é sagrada. Ele sabe que a revelação é sagrada, então ele respeita totalmente esse momento. Aleluia, meu Deus. E todas as vezes, como nós vimos muitas vezes no culto, e ouvimos as pessoas pregar as mesmas palavras, Zaqueu, cego de Jericó, João 3,16. Ou então nós ouvimos muitos, mesmo pregador. Quantas vezes as pessoas desprezam esse momento? Quantas vezes há conversas paralelas? Quantas vezes falta reverência nos cultos? Mas repito, se você for lá no meio do ímpio, muitas vezes dá reverência. Então o que eu quero dizer com isso é que o amor não pode se esfriar. Se quando nós estamos perdidos, recebemos a Jesus de uma forma gostosa e alegre. E se nós estamos aqui nessa noite, nós temos a certeza, quando tiver 2 ou 3 amigos do nome dele, ele está presente. Toda vez que nós viemos no culto, devemos estar com o nosso coração atento, nosso ouvido atento à palavra. Esses cultos que nós fazemos, devemos nós estar atentos em tudo aquilo que faz e fala, em tudo aquilo que se faz. Não podemos sair das coisas sagradas, coisas comuns. Mas um culto como esse, ele é sagrado. Deus está aqui nesse momento. Deus está aqui no centro da igreja. Ele é digno de toda honra, de toda glória. Ele merece respeito. Ele merece que nós consideramos a tua palavra. Ele merece que nós consideramos a igreja. Ele merece que nós consideramos esse momento que é oferecido e é tributado a Ele. Ele merece. Ele merece.
Jesus entrar na casa de Zaqueu. Zaqueu, ele foi ganho pelo amor de Jesus. Zaqueu, ele fala para o Senhor Jesus: Senhor, eis que eu pego metade dos meus bens, e se eu tenho defraudado alguém, se eu pego metade dos meus bens e dou aos pobres, e se eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Nós podemos ver na vida de Zaqueu os requisitos de alguém que é salvo. Os requisitos de alguém que é salvo. Jesus, ele diz: hoje vi a salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. Em Gálatas 3:7 diz: os que são da fé são filhos de Abraão. O filho de Abraão foi Isaac. Isaac, ele era dono da promessa. Ele era o filho da promessa. Isaac, ele tinha uma herança muito grande. E naquele momento, Jesus, ele viu Zaqueu, filho de Abraão, filho de Deus. Ele viu fé. E todos aqueles que têm fé são filhos de Abraão. E se nós temos fé também, nós somos participantes da herança. Há uma herança para todos aqueles que creem em Jesus. Há uma herança para mim, há uma herança para você. Mas nós temos que preencher os requisitos da salvação. Nós temos que ser filho da promessa. Os 3 requisitos que estavam, que Zaqueu, ele preencheu, foi: ele teve fé na pessoa de Cristo, ele renunciou, e ele estava disposto a corrigir os seus erros, porque ele disse: se eu errei com alguém, se eu peguei contra alguém, se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais, eu vou corrigir os meus erros. Havia fé, renúncia e disposição para corrigir os seus erros. Aleluia, Deus. Aleluia. A igreja verdadeira preenche esses requisitos. Preenche. Então Jesus disse que a salvação chegou naquela casa. Quando o homem ele crê em Jesus com todo o teu coração, ele renuncia a tua própria vida, ele renuncia o seu próprio eu, ele renuncia as suas vontades, e ele está disposto a ser uma nova criatura. Essa pessoa toma posse da salvação. Por isso, se Jesus ele pode achar isso dentro do teu coração, se Jesus ele pode achar fé em teu coração, se Jesus ele pode achar renúncia na tua vida, e se Jesus ele pode achar disposição para corrigir os erros e para se tornar uma nova pessoa, você pode dizer com toda a confiança e ousadia que você é filho de Abraão. Você pode dizer com ousadia e confiança que você é dono da promessa, que você é filho da promessa. Você pode crer que os céus estão abertos para ti, para receber a tua pessoa quando você partir dessa vida. Eu tenho total confiança que quando Cristo voltar, eu vou subir com Ele, porque eu nasci de novo em Cristo Jesus. Eu creio nele. Eu renuncio aquilo que Ele pede. Eu luto a cada dia para renunciar. Eu procuro a cada dia corrigir os meus erros. Eu tenho ousadia, eu tenho confiança nisso. Você tem essa confiança? Você tem ousadia, confiança para dizer: eu sou salvo em Cristo Jesus. Eu nasci de novo, Ele me regenerou. Ele fez de mim um novo ser, Ele fez de mim uma nova pessoa. Eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Você pode. Você tem essa certeza? Se você não tem, se entristeça com isso. Lance-te a Ele com toda a tua fraqueza. Lance-te a Ele com todos os seus problemas, dificuldades, limitações, debilidades, com tudo aquilo
te atrapalha estar na presença de Deus, com tudo aquilo que te atrapalha ter fé, com tudo aquilo que te atrapalha você renunciar, com tudo aquilo que te atrapalha você se corrigir, se tornar uma pessoa melhor. Lance-te a Ele com toda a tua fraqueza, e Ele vai cuidar de você. Lança-te a Ele com toda a tua fraqueza, e Ele vai cuidar da tua vida, Ele vai te dar força para caminhar, Ele vai te regenerar, Ele vai fazer de você um novo homem. Zaqueu, ele foi salvo. Ele vai falar que a festa no céu, quando o pecador se arrepende. E agora, para terminar, eu quero entrar nessa área. Porque nós somos salvos. O porquê nós somos salvos. O porquê Jesus nos busca. Para que Jesus nos salvou? A salvação não é algo egoísta. Nós somos salvos para dar frutos. João 15:16 diz: não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós, para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo que vocês pedirem em meu nome, que meu Pai seja glorificado. Nós não somos salvos para ter uma vida de regalia. Nós não somos salvos para ficar diante da televisão, comendo pipoca, tomando guaraná e vendo filme. Nós não fomos salvos para o comodismo. Deus Ele nos chamou, Deus Ele nos chamou com o propósito de nós crescermos e multiplicarmos. Não fomos salvos e nem fomos chamados para um parque de diversão, para se divertir, enquanto o mundo está perdido, enquanto a igreja necessita de trabalhadores. Não fomos chamados para a mordomia. Nós somos salvos e nós somos chamados para um trabalho, para guerrear, para ter uma vida de sacrifício, para lutar por uma causa digna que é o Evangelho. Lucas capítulo 10, versículo 1 diz que Jesus enviou os seus 70 para fazer a obra pelas cidades. E no versículo 2 ele diz: grande a obra, poucos são os trabalhadores. Rogai ao Senhor da obra para que envie os trabalhadores. Você não foi salvo nem chamado para viver em mordomia, mas você foi chamado, salvo, para que você pudesse trabalhar, para que você pudesse se doar, para que você pudesse oferecer, se lançar a Cristo Jesus, entregar a sua vida a Ele como um servo obediente. Tu foi chamado para trabalhar ardentemente na presença e na obra de Deus. Paulo lhe diz em Romanos capítulo 10, versículo 1: rogo-vos pela compaixão de Cristo, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que isso é o vosso culto racional. E não vos conformei com esse mundo, mas transformai-vos com a renovação da vossa mente, para que vocês possam entender qual é a perfeita, agradável vontade de Deus. Nós somos achados. Jesus nos chamou e nos salvou para que nós pudéssemos nos oferecer por uma causa, e essa causa é a igreja e sua obra. Tu foi chamado para trabalhar, tu foi salvo para o labor, tu foi chamado, tu foi escolhido. Por isso, se existe uma causa digna pela qual nós devemos oferecer a nossa vida, essa causa é a causa da igreja. Se existe uma causa digna de nós doarmos a nossa inteligência, a nossa energia, a nossa força, essa causa é a causa da igreja. Devemos tomar o exemplo de Cristo.
Devemos tomar o exemplo do apóstolo Paulo. Devemos tomar o exemplo dos discípulos. Eles não viviam mais para si, mas eles viviam como servo obediente. E eles se entregaram totalmente para a obra, para a missão, pelas causas da igreja. Filipenses 1:29 diz: a vós vos foi concedido não apenas crer em Jesus, mas a padecer por Ele. O apóstolo Paulo ensina em Timóteo 2:3, que me fala a memória. Ele convida Timóteo: sofre, pois, comigo as aflições como a de um bom soldado de Cristo. A Bíblia está repleta de versículo que nos fala que Jesus ele nos amou, que Jesus ele achou aquilo que estava perdido. Mas a Bíblia também está repleta de versículo chamando salvos para o labor, para o trabalho, para a obra, para trabalhar, para sofrer pela causa do Evangelho. Não fomos chamados para a mordomia, nós fomos chamados com um propósito. Nos salvarmos dessa geração perversa, pecaminosa, e ganharmos almas com pregações, com intercessões, com trabalho e com todos os talentos e com tudo aquilo que nós podemos oferecer para Deus e para a sua obra. Você não é um ser incapaz, mas você é um ser dotado de inteligência, dotado de força e de capacidades espetaculares e fenomenais. Você tem talento, você tem capacidade para trabalhar. Jesus, Deus, Ele te fez perfeitamente completo. Você tem valor, você é útil. Você tem talento. Se coloca de pé em nome de Jesus. Mateus capítulo 28. E o versículo 18 de Jesus, ele diz o seguinte: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E o versículo 19 ele diz: portanto, ide, ensinai e batizai em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardar a minha palavra. Jesus ele delegou poder para a igreja, e esse poder foi delegado a nós. Foi delegado a nós. Jesus nos levantou e disse que nós deveríamos ensinar, fazer discípulo. Como poderemos ensinar se nós não lemos a Bíblia? Como poderemos ganhar almas se nós não intercedemos? Por isso, saiba de uma coisa: você é valioso, você é precioso, você tem valor, você tem talento, você tem a capacidade, você tem tempo para ler a palavra de Deus. E por que às vezes você não lê? Você tem tempo para orar, você tem tempo para interceder, você tem tempo para estar mais na casa de Deus e se doar, se ofertar como uma oferta viva, santa, agradável ao Senhor. Faça isso a cada dia. Oferta-te a Cristo. Gasta a tua força, a tua energia. Gasta todo o teu ser com a causa do reino. Visite, pregue, ore, aconselha, interceda, jejua. Venha para a casa de Deus. Trabalhe. Oremos ao Senhor Jesus para que Ele tenha misericórdia de nós. Eu quero convidar você para você lembrar o dia que Jesus ele te salvou. Eu quero convidar você para você se lembrar o dia que Jesus ele te achou. Ele te limpou.